Fala aí, pessoal, beleza? Bernardo falando aqui diretamente do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo de teste de performance. Enfim, estamos aqui com o Realme GT Neo 3 Naruto Edition, que a gente recebeu da Realme por ser um GT Adventure, e termômetro aqui na mão para registrar as velocidades aqui e as temperaturas aqui nesse teste de estresse aí de CPU e GPU. Vamos fazer aí 5 rodadas de AnTuTu e vamos também fazer aqueles 15 minutinhos de CPU throttling para esquentar esse cara aqui. Então bora para a bancada, colocar esse smartphone à prova e ver o que o Dimensity 8100 é capaz. Então vamos para a bancada. Pois bem, pessoal, estamos aqui com o Realme GT Neo 3 Naruto Edition na mão. Estou aqui com os aplicativos já instalados. Bom, enfim, passando aqui rapidamente no Device Info para mostrar para vocês aqui a indicação de CPU, que é o MediaTek Dimensity 8100. Temos aqui a unidade com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, rodando Android 12 e Realme UI 3.0. Bom, o termômetro também está aqui na mão e nós vamos começar aqui a fazer as nossas 5, 6 rodadas. Vamos fazer 5 rodadas de AnTuTu e depois disso vamos rodar aí os 15 minutos de CPU throttling para chegarmos aí num denominador comum a respeito da performance do Dimensity 8100. Vou ligando aqui as informações de temperatura. Já tenho aqui uma rodada prévia que eu não fiz nem hoje, fiz em outro dia. Enfim, temos aqui, vou começar, nós temos lá bateria 100%, smartphone aqui no ponto mais quente, digamos assim, levando em consideração que ele está frio, 30 graus, 30.4, que está condizente aqui com a indicação de temperatura do processador 30.3 ali e temperatura também da bateria. Lembrando que as informações de temperatura que são exibidas no AnTuTu são internas, enquanto a gente usa o termômetro para ter a percepção na mão, né, a temperatura na mão que a gente indica. Bom, vou começar aqui com o teste, primeira rodada de teste. Bom, olha aí, terminamos a primeira rodada no AnTuTu e, sem me estender muito, só vou aqui confirmar que de 28 subiu a 34 e a bateria teve um gasto de 4%. Então vamos verificar aqui a temperatura. No ponto mais alto nós temos aqui, ó, 39.6 na parte externa do smartphone. Lembrando que eu faço esse teste com a capinha que o fabricante envia, então a capinha também influencia na temperatura. Bom, segunda volta aqui, segunda rodada de teste. Vamos verificar aí a pontuação. Bom, segunda rodada, temos aqui partindo de 35, indo até 38, gastando mais 50% de bateria. Temos aqui o aparelho morno, mas aí ele passou aqui de 39 para 42 graus na segunda rodada externamente, e aqui ele subiu 3.5 da última rodada. Rodada 2, 819, 356, praticamente não perdeu performance. Lembrando que aqui eu estou com o modo GT 3.0 desligado. Não estou com o modo de performance ligado. Vamos para a terceira rodada. Chegamos aí ao final da terceira rodada
tivemos aí uma pequena queda na pontuação, uma variação de 2 graus para cima durante os testes e novamente gasto de 5% de bateria. Então, cada rodada de AnTuTu no Realme GT Neo 3 Naruto Edition gasta 5% de bateria. Estamos na terceira rodada com 15% de bateria. Bom, vamos aqui à medição. Tivemos aqui um acréscimo de 1 grau, então vamos iniciar aqui a quarta rodada. Olha, aí temos o final da quarta rodada. Dessa vez perdemos aí a pontuação dos 800 mil. As 3 primeiras rodadas tivemos mais de 800 mil pontos e agora nessa quarta rodada tivemos aqui 781 mil pontos. Tivemos aqui gasto de 4% de bateria, 1% a menos e um ganho de temperatura durante os testes aí de 1,2 graus. Vamos verificar aqui, sigo na casa dos 42 graus e vamos aqui para a quinta e última rodada e depois disso a gente passa para o CPU throttling. Olha aí, quinta e última rodada, nós tivemos aqui uma queda na quinta volta e aqui na quinta rodada de quase 100 mil pontos. Nós começamos lá com 819 e a quinta rodada nos registra aqui 727. Pelo ganho de temperatura durante esse teste, na quinta rodada a gente já verifica um throttling aqui. Ele teve aqui uma queda na temperatura, depois subiu e caiu vertiginosamente, digamos assim. Bom, vamos verificar aqui a temperatura. Ó, como eu suspeitava, a última rodada nós tivemos 42 graus e agora nós estamos com 40. Então, realmente, na quinta rodada, a gente já teve aqui uma gestão que fez com que um pico de temperatura na rodada anterior fizesse o processamento aqui rolar de forma mais lenta nesse round, digamos assim, né, nessa volta. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser fechar o AnTuTu, já vou abrir direto o CPU throttling e veja bem, antes de mais nada, vou aqui nas opções, o teste padrão, ele roda em 15 minutos, eu tenho aqui, vou colocar para colocar a temperatura da CPU, embora essa temperatura aqui eu já tenha feito outros testes e ela não é muito assertiva. Então vamos aqui salvar as configurações e notem que o Dimensity 8100 ele tem 8 núcleos. Eu estou aqui rodando com os núcleos bem lentos aqui, os 4 núcleos mais baixos de eficiência energética eles estão rodando mais lentos. Vejam só que peculiaridade depois desses rounds, desses 5 rounds de AnTuTu. Veja só agora, ele vai dar uma estabilizada aí. E 3 outros núcleos mais fortes aqui embaixo, rodando aí com picos até 2.1 GHz e o mais forte aqui, 2.2 GHz. Esses núcleos aqui de cima, eles rodam, chegam a rodar até 2 GHz. Então, é uma peculiaridade de entrega de performance do Dimensity 8100. Se vocês perceberem aqui, eu tenho 0,45 GHz no momento. Então, ele está fazendo uma gestão aqui que eu imagino que seja uma gestão de risco, visto que nós tivemos aqui 5 rodadas do AnTuTu entregando muita performance e perdendo na última rodada. Então, aqui nós temos a temperatura, como eu falei aqui, tivemos uma queda de temperatura. E vamos começar aqui como fizemos todos os outros testes. O gráfico acima vai mostrar para a gente o quanto ele consegue segurar
nesse teste de estresse, lembrando que o AnTuTu ele testa tudo, inclusive a GPU, e aqui nós temos um estresse somente de CPU. Vejam só, eu já tenho os núcleos mais eficientes rodando a 2 GHz e tenho embaixo núcleos de 2.30 GHz até 2.4 GHz. O Dimensity 8100 ele entrega muita velocidade em cada núcleo de processamento. Nós temos aí processador da Qualcomm que não entrega 2 GHz nos núcleos mais eficientes. Pode-se gastar mais bateria? Pode, mas a nível de performance a gente tem aqui basicamente uma linha contínua aqui sem perda, embora no gráfico lá em cima a gente esteja vendo umas ligeiras quedas, mas levando em consideração o quanto ele está entregando aqui, a gente pode começar a ver um throttling no núcleo mais forte, talvez, ó, a gente sim consegue ver um throttling aqui no núcleo mais forte, mas não temos aqui uma queda perceptível abaixo dos 80%, pelo menos nesse primeiro minuto e 30. Temos mais 14, 13 minutos e meio pela frente, então vamos ver o que vai rolar. Olha aí, passados 5 minutos de teste, nós temos aí os núcleos de mais eficiência rodando plenamente aí nos 2 GHz e os núcleos mais potentes 2,20 caiu para 2,15 GHz e o núcleo ali de 2.4 GHz caindo para 2.2. Temos ali quase a beira ali da queda dos 80% de throttling, mas essa curva aí entre 80% e 100% é esperado basicamente em todo teste que a gente faz. A gente tem aí essa indicação ali de 80% a 100% nessa gerência, e isso daí é muito bom, visto que ele segue tentando entregar performance. Obviamente, se em algum momento ele perceber que a temperatura está acima do esperado, o que acaba acontecendo é que ele vai cair dos 80%. Isso a gente já viu acontecer aí, infelizmente, com os smartphones da Samsung e com o Exynos 2100. Além disso, vale lembrar aqui que a gente tem linhas verdes na sua totalidade e linhas amarelas. Mas as linhas amarelas que indicam o throttling pesado, elas não aparecem aqui com tanta força. A gente já viu o smartphone aqui no nosso teste de performance, deixando aqui gaps enormes aqui de tarjas amarelas nesse gráfico. E isso não está acontecendo aqui. Estou muito surpreso com o Dimensity 8100. Eu não tinha testado esse processador da MediaTek ainda, então está sendo aí uma grata surpresa utilizar o Realme GT Neo 3. A versão aqui é Naruto Edition, mas a gente já tem aí outras versões no mercado. E o GT Neo 3T, ele traz aí o processador da Qualcomm Snapdragon 870, que eu ainda bato o pé firme, indicando como ele sendo aí o melhor processador já lançado pela Qualcomm, porque ele entrega o melhor dos dois mundos. Ele é muito bom, tem muita eficiência energética e tem uma performance também muito boa. Então a gente tem o melhor dos dois mundos, mas eu tô aqui com o Dimensity 8100 e ele está sendo aí uma grata surpresa. Lembrando que em 5 rodadas do AnTuTu ele gastou menos de 25% de bateria. Então cada rodada deveria entregar aí 5%, e nas últimas 2 rodadas ele gastou menos, mas tudo bem, ele entregou menos pontuação. Isso daí é um bom sinal aí a nível de performance. E uma curiosidade a respeito do GT Neo 3 é que depois que ele carrega o 100%, ele demora um senhor tempo para sair do 100%. Nesse momento aqui, a gente está com 74%, porque a gente está exigindo absurdamente do smartphone. E eu indico, atenção crianças, não façam isso em casa com frequência. Eu sempre faço isso uma única vez para trazer para vocês essa avaliação de performance dos processadores, mas o CPU Throttling não é um aplicativo para você ficar brincando, porque ele estressa muito a CPU
Inclusive, o teste padrão dele é de 15 minutos. Eu recomendo que você nunca aumente esse período. E olha aí, pessoal, chegamos aos 15 minutos de teste. Como eu suspeitava, nós não teríamos aqui uma surpresa desagradável no Dimensity 8100. Nós não chegamos próximos ali do 80% de queda. E em toda vez que nós tivemos uma perda de performance, nós tivemos uma puxada no núcleo mais forte para que ele subisse a performance novamente. Bom, verificando aqui, a parte da temperatura, como eu falei, não é assertiva, ficou travada aqui nos 50 graus o tempo inteiro, mas vejam só, eu tenho 40.8, ou seja, ele não esquentou tanto quanto esquentou no AnTuTu. Essas indicações aqui, depois do teste de estresse, é óbvio que os núcleos eles caem, ou seja, os núcleos mais baixos com melhor eficiência energética, eles rodam quando o smartphone não está fazendo nada, a 0,45, pouquinho, não gasta quase nada de bateria, e quando é exigido, ele dá aquela entrega que a gente viu desses núcleos menores aqui, subindo a 2.0 GHz, e os outros núcleos aqui a 2.3, 2.3 e 2.4. Então é isso, galera. Realme GT Neo 3 Naruto Edition aprovado no teste de performance que nós fazemos aqui, sempre da mesma maneira, 5 rodadas de AnTuTu, 5 ou 6 rodadas de AnTuTu, mais 15 minutos de CPU throttling, para ver se a gente vai ter perda significativa no processamento. Então, parabéns aí à Realme e parabéns também à MediaTek com o Dimensity 8100, hein? Como é que deve ser o 9000? Vai vendo, a MediaTek está engolindo o mercado, já passou a Qualcomm em fabricação de chips, mas enfim, aí conta todos os chipsets já lançados e temos aqui um baita processador no Realme GT Neo 3 Naruto Edition, também o Nitro Blue, temos a versão branca, além das versões que a gente tem aí com o Snapdragon 870, que também é muito um bom processador. É isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Considere-se aí se inscrever, curta e deixe aquele comentário maroto aí embaixo a respeito do que você achou. E se você tem alguma outra dúvida a respeito do Realme GT Neo 3 Naruto Edition.